Quando pensamos no Antigo Egito, o que é que nos vem logo à cabeça? Faraós, pirâmides gigantes, múmias, certo. Mas hoje vamos fazer algo diferente. Vamos espreitar por detrás dessas grandes construções para descobrir como era a vida real, o dia a dia das pessoas comuns que, no fundo, construíram esta civilização incrível. Fica a grande pergunta, não é? O que é que a maioria das pessoas fazia durante o dia? A resposta, e isto é fascinante, não está nos palácios nem nos túmulos. Está numa única e poderosa força da natureza que controlava absolutamente tudo: o rio. Exato, o rio Nilo. Para os antigos egípcios, o Nilo não era só um rio. Era a autoestrada, o supermercado, a fonte de toda a vida. Pensem nisto. Sem o Nilo, o Egito seria só deserto. A vida inteira, e digo isto literalmente, girava à volta do seu ciclo, que era super previsível. E esse ciclo era tão importante que o calendário deles nem sequer tinha os meses como os nossos. Era dividido nestas 3 estações. Primeiro, a inundação, a cheia. Era quando o rio trazia um presente incrível. Depois, o crescimento, a altura de trabalhar a terra fértil. E por fim, a colheita, o momento de recolher os frutos do trabalho. Este ritmo ditava a vida de toda a gente. E qual era o tal presente incrível que o rio trazia? Era isto, o limo. Basicamente era uma lama preta super rica em nutrientes. O fertilizante natural perfeito. Era tão, mas tão vital que os próprios egípcios chamavam à sua terra Kemet, que quer dizer a terra negra. Tudo por causa desta lama milagrosa. Ok, já percebemos o motor da civilização. Agora, que tal abrirmos a porta de uma casa egípcia? Vamos ver como era o lar, a família e o trabalho no dia-a-dia. Claro que havia diferenças. A casa de um agricultor era simples e funcional. Já a de alguém rico era maior e mais decorada. Mas olhem para o que tinham em comum. Eram feitas de tijolos de barro do Nilo. E porquê? Porque este material era um isolante espetacular. Mantinha as casas frescas e o telhado plano era o terraço ideal e, digamos, o ar-condicionado da altura para dormir nas noites mais quentes. A família era mesmo o centro de tudo. E há aqui um facto absolutamente incrível para a época. As mulheres no Antigo Egito tinham direitos que muitas mulheres em sociedades bem mais recentes não tinham. Podiam ser donas de propriedades, gerir negócios e até defender os seus interesses em tribunal. Bastante moderno, não acham? Mas a vida não é só trabalho e família, pois não? Vamos à parte divertida. O que é que se comia ao jantar, o que é que se vestia e como é que as pessoas relaxavam um pouco. A dieta da maioria era bastante simples, mas nutritiva. Pão e cerveja. Estes não eram só um acompanhamento, eram a base de tudo. A carne era um luxo, claro, mas o peixe do Nilo era super abundante e era a principal fonte de proteína para quase toda a gente. E para adoçar, mel, tâmaras, figos, tudo natural. A moda egípcia tinha um objetivo principal: combater o calor. Por isso usavam linho, um tecido leve, quase sempre branco, e aquela maquilhagem icónica nos olhos, o kohl, não era só estilo. Aquele traço preto ajudava a reduzir o brilho do sol nos olhos e, acreditem ou não, tinha propriedades que ajudavam a prevenir infecções. Era moda com uma função muito inteligente. E para se divertirem? Bem, eles tinham o Senet. Imaginem um jogo de tabuleiro que foi o mais popular do mundo durante 3.000 anos. Mas o mais fascinante é que não era só um jogo. Era uma espécie de simulação da viagem da alma no além. Ganhar o jogo era um bom presságio. Significava uma passagem segura para a vida eterna. Claro que uma civilização tão avançada não se constrói só com agricultura e tijolos. Precisava de uma base de conhecimento muito forte. Vamos ver como é que a escrita e a ciência moldaram o Egito. Podemos dizer, sem exagero, que a escrita era o superpoder do Antigo Egito. Pensem bem, como é que se organizava a construção de uma pirâmide? Como se cobravam impostos de forma justa? Como se administrava um reino gigante? Com a escrita. Era o sistema operativo da civilização. E quando pensamos em escrita egípcia, pensamos nisto, os hieróglifos. Mas não eram só desenhos bonitos, era um sistema super complexo. Um único símbolo podia representar o objeto que desenhava, podia representar um som, como uma letra do nosso alfabeto, ou podia até representar uma ideia abstrata, como vida ou poder. E onde é que se escrevia? Em papiro. Esta invenção, feita a partir de uma planta que crescia nas margens do Nilo, foi basicamente o papel da antiguidade. Era leve, durável e foi o que permitiu que todo o conhecimento egípcio fosse registado e chegasse até nós. E quem é que dominava esta arte? Os escribas. Ser escriba era uma das melhores profissões que se podia ter. Eles eram os contabilistas, os advogados, os engenheiros,
Os historiadores. Eram eles que, no fundo, faziam a máquina do Estado egípcio funcionar todos os dias. Uma coisa curiosa. Durante a maior parte da sua história, o Egito não usou moedas. Como é que se compravam e vendiam coisas? Era tudo à base de troca direta. O valor de um produto era medido em relação ao outro. Um saco de trigo podia valer um par de sandálias, por exemplo. Um sistema que exigia muita negociação e um sentido de valor partilhado por todos. Os egípcios eram absolutamente geniais a organizar a vida terrena, mas eram ainda mais obcecados em planear o que vinha a seguir. Vamos mergulhar nas suas crenças sobre a viagem mais importante de todas, a viagem para a eternidade. Para eles, a morte não era o fim, era apenas o começo de uma jornada muito importante. Toda a vida na Terra era vista como uma preparação para essa viagem. É por isso que investiam tanto tempo, dinheiro e esforço nos túmulos e nos rituais. Não era sobre o fim, era sobre garantir um bom começo na vida seguinte. E a peça central dessa preparação era, claro, a mumificação. O objetivo era muito claro: preservar o corpo o mais intacto possível. Porquê? Porque eles acreditavam que a alma precisava de reconhecer e voltar ao seu corpo para poder viver para sempre no paraíso que eles chamavam o campo dos juncos. Mas atenção, não bastava ter o corpo bem preservado. Para garantir um lugar no paraíso, havia um teste final. O julgamento mais importante de toda a existência de um egípcio. E esse teste era a pesagem do coração. É uma imagem muito poderosa, não é? O coração, que para eles continha a consciência e todas as ações de uma vida, era colocado numa balança. Do outro lado, a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve, livre de más ações, a pessoa entrava no paraíso. Se fosse pesado, bem, a alma era destruída para sempre. Então, no fundo, o que é que era preciso para ter sucesso nesta viagem? Era preciso uma combinação de coisas. A preparação material, claro, como a múmia, o túmulo e os feitiços do livro dos mortos. Mas, acima de tudo, a preparação espiritual. De todas as ferramentas que se podia levar, a mais importante era mesmo ter um coração leve. Ou seja, ter vivido uma vida boa e justa. E é com esta ideia que terminamos. É um conceito com milhares de anos, mas a questão de viver uma vida leve, uma vida guiada pela verdade e pela justiça, continua a ser tão poderosa e relevante hoje como era nas margens do Nilo há 4000 anos. Fica a reflexão.